Bom, gente, nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês são algumas configurações em relação à estrutura, tá? E eu vou demonstrar como que a gente faz a viga faixa. Eu vou acrescentar no, no meu subsolo a minha laje de fundação e eu vou fazer algumas considerações em relação a essa laje de subsolo aqui, tá? Porque eu vou fazer algumas observações em relação à laje do subsolo. Tá aqui a gente fez em sala, mas acredito que talvez alguns de vocês não tenham, possam não estar muito atentos a essa questão, tá? Então, e uma outra coisa, né, que a gente vai demonstrar aqui é como que a gente faz esse ajuste. Na realidade, a gente já mostrou isso em outros vídeos, né, mas o principal aqui é a gente ter o entendimento que nosso terreno não pode chegar tão próximo assim à nossa edificação. Né? A gente precisa escavar essa área, né, que encosta no nosso edifício, até por uma questão de segurança. Né? Então você afasta um pouco até para a gente poder ter espaço para construir um muro de arrimo que vai sustentar esse terreno que está mais elevado em relação ao nível zero do nosso edifício. Tá? Então, eu vou fazer esse processo um pouco mais rápido, pelo fato da gente já ter demonstrado isso em vídeos anteriores. Né? Não há nenhuma ferramenta nova aqui, é realmente só uma questão de processo e entendimento. Tá? Então, para a gente fazer isso, eu vou inicialmente para a planta do pavimento térreo. Tá? A gente vai em massa de terreno, eu vou em massa do local, vou criar uma nova escavação. Tá? Então, essa escavação eu vou chamar escavação térreo. Tá? Eu vou dar um OK. Destaque no térreo. Vou selecionar a ferramenta de retângulo. Vou tomar como referência é, vou tomar como referência o meu pavimento térreo e aqui mesmo, né, eu vou selecionar o contorno, né, o retângulo que a gente acabou de fazer. Vou deixar o meu mouse em cima dessa linha, clico na tecla Tab para ele selecionar todas e aí eu clico. Tá? Vou lá no 3D, vejo que está selecionado, né? Vou agora em criar forma vazia. Ele criou uma forma vazia para gente. Então vou deixar o mouse aqui, ó. Enfim, tenho que mover meu mouse para próximo da caixa, né, do vazio que a gente acabou de criar, né? E aí onde ele destacar, eu vou clicar Tab para que ele me mostre o que eu quero. Porque eu quero que essa parte, né, para a gente poder subir essa caixa, né, desse vazio, até porque a gente tem uma referência um pouco melhor na hora que a gente estiver trabalhando, né? Eu vou fazer a mesma coisa aqui com essa parte de baixo, né? Eu quero ela mais para cima e vou selecionar essa face com ela, posso voltar inclusive na planta baixa, vou afastar ela um pouco, vou pegar a dimensãozinha, vou digitar a distância de 1 metro que eu preciso, volto lá no 3D, só para ter certeza que a gente selecionou uma face, ó, tá? Ele selecionou a face inteira. Volto de novo na planta baixa, vou aqui, vou deixar alinhado com minha calçada, tá? Volto novamente no 3D e aí a gente tem aí o vazio, né, que a gente precisa. A diferença só que eu estou fazendo aqui, eu já estou posicionando esse vazio no local que eu preciso. Tá? Então, eu já estou deixando ele no exato lugar
que, enfim, eu preciso para minha edificação. Tá? Então, vocês podem fazer isso ou criar o volume e editar depois. A ordem não altera muito o resultado. Tá? E agora, para encerrar, eu vou cortar, seleciono o terreno, eu seleciono o vazio e mando ele encerrar. Não se preocupem por hora, não se preocupem com essa situação aqui, porque, enfim, não se preocupem com isso daqui, não se preocupem com isso daqui, caso esteja acontecendo dessa maneira, porque a gente vai, na realidade, o que eu estou falando, né? A preocupação que vocês não precisariam ter é em relação ao fato do prédio estar flutuando. Tá? Então, a gente pegar aqui a caixa de recorte, vou mais para cá. Não, tá tudo certinho. Tá? O que eu preciso fazer aqui na realidade é trocar, né, o tipo de laje, que é o que a gente vai ver logo mais. Tá? Mas aqui o principal realmente é que a gente conseguiu cortar o nosso terreno de modo que a gente pudesse garantir esse afastamento, né, da topografia em relação à nossa edificação. Vou voltar de novo no térreo. Posso inclusive trazer, né, o meu terreno agora, porque a gente consegue, né, entender bem como que esse terreno está chegando na nossa edificação. Tá? Mas o que eu vou fazer aqui é criar essa calçada ao redor, né, do meu terreno, ao redor da minha edificação. Deixa eu fazer isso. Vou pegar a calçada existente, vou editar o limite e vou usar a ferramenta de alinhamento, né? Porque a gente já tem essas referências, né? A gente acabou de criar elas, né, no nosso modelo. E aí a gente vai verificar como que isso vai ficar no 3D. Tá? O 3D o que a gente fez foi que eu fiz, né, foi criar, né, toda a calçada que vai ficar ao redor da minha edificação. Aqui, não se preocupem com isso aqui. Tá? A gente vai deixar o calçada flutuando agora, e aí eventualmente no projeto de alguns de vocês essa situação vai acontecer também, mas a gente não vai editar isso agora para o estudo preliminar. Tá? A gente vai deixar ele flutuando mesmo, mas aqui o que é importante realmente é que a gente consiga já entender quais são os movimentos de terra que a gente vai precisar fazer aqui. Tá? Então, por exemplo, nessa edificação, eu já fiz, né, essa escavação para a gente ter esse afastamento, né? E aqui na frente eu vou precisar aterrar isso aqui, né? Ou seja, eu vou ter que pegar esse terreno que está mais baixo aqui e subir ele de modo que ele não fique, né? De modo que isso aqui não fique flutuando. Mas, repito, novamente, isso não vai acontecer no estudo preliminar. A gente mostra isso no outro projeto, né, que é a etapa seguinte. Avançando aqui, eu vou voltar lá no corte. E aí o que eu queria mostrar para vocês, na verdade, é trazer algumas discussões. Tá? A primeira delas é relativa aqui ao nosso subsolo. O nosso subsolo, nosso edifício ele está no chão. Né? Então, o que eu preciso fazer é o que a gente está chamando de laje de fundação. Então, eu vou lá no nível... Eu vou lá no N0, e aí, mesma coisa que eu fiz nos outros pavimentos. Eu já tinha feito, que é dar o nome correto. Estou aqui no subsolo,
Eu tenho essa massa, né, que está visível. Deixa eu só para enxergar o que é aqui. Realmente é só o vazio. Eu posso voltar de novo aqui para planta baixa. Ok. Ótimo. Vou clicar aqui. Uma coisa, né, que eu não sei se são, se dá para perceber, mas eu vou e volto de uma vista para outra até para eu conseguir entender o que está acontecendo no meu desenho, né, no meu trabalho como um todo. Né? Então, seleciono aqui, eu vejo que o meu vazio ele está entrando, né, no terreno. Então, a gente precisa realmente fazer essa alteração, essa modificação. Tá? Mas o que para mim é mais importante agora, realmente, é criar esse piso aqui embaixo. Volto lá na planta do subsolo, tá? E aí o que eu vou fazer é criar, né, o que eu vou fazer é criar um piso novo. A gente vai na guia de arquitetura, piso. Agora eu vou criar esse piso com um pouco mais de cuidado, tá? Porque cuidado relacionado tanto à espessura dele, principalmente na realidade com a espessura dele, né? Eu vou usar esse piso de concreto, mesma coisa que a gente tem feito, editar tipo, duplicar, ponto, vou chamar isso de laje fundação, tá? Então, vou dar OK. Então, aqui em editar tipo, né, a gente vai trabalhar com a espessura dele, tá? Então, eu vou querer essa camada de substrato, tá? Eu vou excluir, vou deixar realmente só a estrutura, lacro de brita, tá? Não vou deixar isso, tá? Vou colocar o bom e velho concreto. Tá, 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 tá. Aqui, concreto, ok. E a espessura dessa laje de fundação a gente vai trabalhar de 15 a 30 centímetros, tá? Então vamos deixar aqui 15, vou dar um ok. Aqui eu vou mandar clicar, ok. E o que a gente vai fazer é criar, né, essa lajezinha de fundação. Vou encerrar. E agora a gente vai olhar lá no corte o que está acontecendo, né? Aqui no corte, né, o que está acontecendo conosco, né, com o nosso projeto, é que o nosso terreno está sobrepondo, né, a nossa laje. Nesse caso específico, em que o meu piso ele está encostando no terreno e eu não tenho nada abaixo dessa laje, eu posso usar a ferramenta de cortar. Tá? Então, seleciono o piso. Ele não. Deixa eu ver se ele vai. Vamos tentar mais uma vez. Modificar. Tá sólido o piso. Realmente não tem muita alternativa. A gente realmente vai precisar trabalhar, né, com elemento vazio. Tá? Aí você tem que localizar ele no seu desenho. E usa filtro. Nenhum. Massa. Tá ok. Volto lá na planta do subsolo.
Volto no corte. Aqui. Vai ser mais fácil de fazer fazendo 3D. Vou ocultar esse elemento. Aqui agora eu vou selecionar só a parte de baixo. Ferramenta de alinhamento. Remover. O que eu estou fazendo? Quando escolher lá a cota que eu estava referenciando. Volto agora no corte. O nosso terreno está devidamente recortado. Tá? Então, de novo, esse processo realmente ele é um pouco chato porque a seleção, né, do vazio ele demanda da gente uma certa sensibilidade, tá? Então, vamos voltar aqui à questão da laje de fundação, tá? Então, vou trazer de volta aqui o nosso terreno. Vou fechar. Então, em relação à laje de fundação, que na verdade são duas coisas. A primeira delas é que no projeto de vocês, entre o térreo e o subsolo, você só vai ter laje nervurada, né, ou você só vai ter uma laje de cobertura, você só vai ter uma laje de cobertura onde você precisar, né, cobrir o seu subsolo. Tá? Uma outra coisa, um outro parâmetro de projeto que a gente discutiu em sala de aula e está também no material é que a laje nervurada ela vai deixar de ser interessante quando ela for muito pequena, né? Ou seja, quando você começar a ter vãos que são inferiores, né, aos tamanhos, né, mínimos estabelecidos lá pelos documentos de pré-dimensionamento que a gente passou para vocês. Então, anteriormente, né, ou no exemplo que eu estou fazendo aqui, seria possível trabalhar com a laje nervurada.
Né? Caso o seu terreno, ou melhor, caso o seu projeto, você tenha, caso no seu projeto você não tenha conseguido ter um tamanho econômico para essa laje nervurada, no, na laje entre o térreo e o subsolo, você pode trabalhar com uma laje plana convencional. Tá? Então, vocês têm que ter, né, esse entendimento em relação ao projeto de vocês, para que vocês saibam onde que vocês vão estar inserindo a laje nervurada de vocês. Se você vai ter laje nervurada nos dois pavimentos, né, ou seja, entre o térreo e o primeiro pavimento de vocês, e se vocês vão ter laje nervurada também entre o térreo e o subsolo. Tá? Então, muito cuidado com esse tipo de situação. E aí, o que eu vou mostrar aqui? Eu vou mostrar como que seria esse processo de trabalho, né, esse processo de modelagem, caso, né, eu não possa, né, ou não seja necessário trabalhar com essa laje nervurada, né, entre o pavimento térreo e o subsolo. Nesse caso, a gente vai usar apenas, né, a ferramenta de piso. Tá? Então, aqui eu vou remover, né, dois sistemas de viga que a gente usou para criar, né, a nossa laje nervurada e vou transformar essa mesa, né, com eu transformar essa mesa na mesma laje de fundação que a gente tem aqui embaixo. Poderia desenhar ela do zero, tá? Apagar, né, e depois vir em piso e fazer todo o processo de edição. Ou posso clicar nela, tendo eu já a minha laje de fundação pronta, né, no meu projeto. Aqui, laje de fundação. E eu substituo uma pela outra. A única coisa que eu vou precisar fazer renomear, né, porque embora eu tenha posto ponto, eu esqueci de colocar o sufixo, né, que a gente está utilizando nas famílias que a gente está manipulando. Né? Então, pai, laje, fundação, ok, é para essas lajes elas ficarem mais organizadas. Então, poderia redesenhar essa laje aqui, mais, ou simplesmente, né, uma vez que eu tenho essa laje pronta, eu vou substituir a mesa, né, pela laje de fundação. Aqui tem ainda alguns ajustes que são necessários. Tá? Então, aqui eu vou editar esse limite, porque ele está entrando na minha calçada. Não consigo fazer aqui no 3D, mas eu vou pular para o. Tá? Seleciono aqui uma linha, outra. Eu vou deixar essa laje na posição que eu preciso. Tá? Olho lá no 3D, vejo se está tudo ok. Tá, vou caixa de recorte. Editar esse piso também, né, da calçada, para ele ficar no alinhamento correto. E alinhar.
encerro. E volto no 3D para ver o que aqui aconteceu. Aí vejo que a minha... eu vejo, né, que o meu piso e a minha laje, elas estão corretas, tá? O que eu vou fazer aqui, coisa que está me incomodando, é justamente a linha de separação, médio ambiente, que ela está visível aqui no 3D, não preciso que ela apareça. Então, aqui está aqui separação, clicar nela, aplicar OK, ela desapareceu. Agora eu tenho só realmente informações de projeto. E a outra coisa que a gente precisa fazer seria ajustar a altura da parede subsolo. Então, posso ver aqui no corte 1. Posso aqui, né? Isso dá para ver. Não, o topo da parede ela tá mais baixo. Vou usar a ferramenta de alinhamento. Então, ela subiu um pouco, né? Mais correto aqui. Essa vou precisar. O ideal, né, o adequado é que as paredes, né, elas estejam alinhadas. Tá? Então, caso, né, nesse trecho, né, caso isso aconteça, a gente pode usar a ferramenta de unir geometria, né, que vai unir esses elementos, mas aqui eu tenho... Acho que isso aqui está dessa forma por causa do recorte, né, da escada, né, que está invadindo aqui, mas é necessário, né, que vocês olhem, né, façam essa conferência em cada um dos níveis para verificar o que é que ele está cortando, onde que ele está cortando, tá? Mas aqui o principal realmente é verificar, é dar uma conferida nesses níveis, até para que você não tenha nenhum buraco, né, em relação à laje. Por exemplo, tem um probleminha, minha laje está flutuando, então vou usar a ferramenta de alinhamento para começar a alinhar essas paredes, né? Que é o buraco, né, do vazio, que a gente precisaria fazer esses ajustes, mas eu não vou fazer aqui nesse vídeo porque, enfim, acho que vocês já têm condições de fazer esse ajuste caso ele seja necessário, tá?